Então o apóstolo Paulo, ele deixa claro que o que Israel buscava ele não alcançou, né? Mas os eleitos alcançaram, os demais foram endurecidos. Aqueles que tentaram buscar não alcançaram. Tentaram buscar uma justiça que vem pelas suas próprias obras, uma justiça que vem da sua força, uma justiça que vem do seu intelecto, da sua capacidade humana. Essa justiça não foi possível de ser alcançada, mas os eleitos alcançaram a justiça, não a que vem da própria força deles, mas aquela que vem da fé. E o apóstolo Paulo fala que eles tropeçaram na pedra de tropeço, e essa pedra de tropeço, ela é o próprio Cristo. Essa pedra de tropeço é também a doutrina da fé, da justificação pela fé, de viver pela fé e não pelas obras. E isso quer dizer não pelo nosso entendimento humano, pela nossa força humana, mas pelo poder e pela graça de Deus. Então nós somos justificados pela fé somente. Romanos 4:4-6. Isso diz respeito a algo que não é feito pelas nossas forças, porque a fé claramente é um dom de Deus e ela é simplesmente receber, consiste nas proposições bíblicas. Ela não se faz um esforço intelectual meu de engendramento de como eu vou ser justificado. Eu simplesmente consinto com aquilo que Deus fez. E isso é loucura para o mundo, né? A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Nós podemos discorrer sobre diversas coisas e diversos aspectos que falam sobre a justiça que vem pela fé. Nós poderíamos discorrer sobre os desdobramentos dessa doutrina e as coisas que são incompatíveis com essa doutrina, como a justiça própria, como o esforço humano, como diversas outras coisas. E com esforço eu estou falando da nossa carne, da nossa própria obra, não de Deus. Então ela vai se opor naturalmente ao sinergismo. A justiça que vem pela fé, ela vai se opor naturalmente, porque a nossa carne não produz nada de bom. E como nós recebemos essa justiça sem obra, e nós devemos andar em Cristo como recebemos Ele, ou seja, sem obra, no sentido de não confiar nas nossas obras, o nosso caminhar deve ser pautado por um princípio, onde eu recebo algo de Deus, e Deus opera isso naturalmente, ou vamos chamar de naturalmente, né? Mas sobrenaturalmente falando, como uma árvore produz fruto. Então, essa doutrina ela diz respeito à restauração da imagem de Deus em mim, mas também ela diz respeito à restauração da natureza, como ela deve funcionar, algo pacífico. Você pode ver que a sabedoria que vem do alto, Tiago diz, ela é pura, pacífica, né? Então, isso diz respeito à doutrina da graça de Deus, e elas possuem essa natureza. É diferente de qualquer outra coisa. Então, a justiça que vem pela fé, por exemplo, ela é contrária ao ritualismo no sentido próprio do ritualismo sem graça. Então, enquanto o mérito, a
doutrina das obras, ela procura cumprir um ritualismo para escapar da condenação, a graça de Deus, ela cumpre o ritual como um ato de gratidão. Por exemplo, na ceia, obviamente nós devemos obedecer a ordem de Jesus, mas o salmista diz: o que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? E ele diz assim, diversas coisas ele fala, tomarei o cálice da salvação. Ou seja, como reflexo dos benefícios que Deus tem nos dado, nós participamos da ceia. Então, aquele que é tocado pela graça de Deus, no nível de conhecimento, de iluminação, ele não toma a ceia propriamente como só uma obediência, mas nós devemos obedecer, mas ele toma a ceia como um meio de gratidão e um meio onde ele vai receber de Deus suprimento, né? Porque Jesus diz: quem de mim se alimenta, por mim viverá. E também diz que a comida dele era fazer a vontade do Pai. Quando nós fazemos a vontade de Deus, que é participar da ceia, né? Que é fazer tudo que Cristo e os apóstolos ordenaram, então nós estamos fazendo a vontade de Deus. E é incrível como a graça de Deus se manifesta dessa forma. Por isso que, não só por isso, mas é um dos principais motivos que nós chamamos de meio de graça. A ceia é um meio pelo qual Deus dispensa a graça para o seu povo, né? Obviamente compreendendo a ceia como não apenas um ato de obediência, mas de gratidão por aquilo que eu já recebi, e um ato pelo qual eu, na minha obediência, recebo agora a graça de Deus e suprimento, né? Então há algo espiritual acontecendo na ceia, onde nós recebemos de Deus suprimento, né? Pela obediência ao mandamento de participar da ceia e pela própria graça de Deus conferida a nós antes de participarmos, né? Ou seja, participar da ceia é um ato de gratidão, né? Então Paulo fala: não vos embriagueis com vinho, qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais. E ele fala sobre a ação de graças. Então sempre que a gente rende graças a Deus, nós nos enchemos do Espírito. Então, como nós estamos sendo gratos, tomando o cálice da salvação, participando da ceia do Senhor, então nós estamos recebendo, nos enchendo do Espírito também dessa forma.